Olá pessoal, vamos iniciar aqui nossa quarta aula do nosso curso de jateamento e hidrojateamento. Vamos lembrar, na primeira a gente falou sobre as NRs em geral, as 38, 36, que são duas revogadas, falamos sobre todas as NRs, certo? Falando um pouquinho do que cada uma trata quando era ali tema de interesse nossa aqui, da nossa atividade de jateamento e hidrojateamento, tá? E depois a gente viu no item 34.8, na norma 34, lá no item 8 a gente falou sobre jateamento e hidrojateamento, e a gente viu lá o que era proibido, o que era obrigatório, algumas recomendações para você fazer hidrojateamento, jateamento, questão de tempo que você pode trabalhar, enfim, algumas coisas gerais ali do trabalho. Só que é o seguinte, pessoal, quando você vai fazer jateamento, nem sempre você vai fazer só o jateamento. Você vai fazer outras atividades, vamos dizer assim, vai estar exposto a outros agentes ali de perigo, de risco, e você tem que controlar também, tá certo? Se você estiver fazendo um jateamento, por exemplo, num local ali aberto, numa oficina, tudo certinho, bonitinho ali para você fazer atividade, aí você faz a análise ali baseado só por jateamento. Agora, se você tiver num espaço confinado, uma altura, com pessoas passando próxima, já tem que fazer uma análise um pouco melhor. Que aí você tem que controlar riscos de outra forma, tá bom? A gente viu na última aula, a gente falou sobre riscos, a gente falou sobre como funciona a questão do risco, sobre o perigo, Enfim, então a gente deu uma passada, falou um pouco ali sobre exposição a risco, enfim. E aqui a gente vai trabalhar nessa aula sobre controle de risco. Então, como a gente controla risco? Vocês lembram lá, na nossa última aula? Diminuindo a exposição, E como a gente diminui a exposição, é agora que a gente vai trabalhar com isso, tá bom? Vamos lá para mais definições, tá? O que é um controle? Um controle, vamos lá, vamos ler. Ação que visa eliminar o risco ou, quando isso não é possível, o reduzir a níveis aceitáveis. Então, ou você elimina o risco, como você elimina a exposição, ou quando não é possível, reduz a nível aceitável, ou seja, você diminui a exposição o máximo que puder para poder diminuir o risco, tá? Na execução de uma determinada etapa do trabalho. Então, às vezes você tem que fazer, às vezes é o trabalho todo ali que você está eliminando, reduzindo o risco, mas às vezes é uma etapa só, Você diminui uma etapa, outra etapa, você diminui outra. Então, às vezes é um programa, várias atividades que você tem que fazer para poder controlar o risco. Não é uma coisa muito simples, por isso existem pessoas que estudam isso muito a fundo, Pessoal técnico de segurança, engenheiro de segurança, eles vão muito a fundo, porque existem milhares de técnicas para poder fazer essa eliminação e redução de riscos, tá bom? Então, o que eu vou fazer para eliminar ou reduzir risco, tá? Você tem que ter algumas estratégias. Quais são? Análise das condições laborais. Primeira coisa, para poder fazer um controle de risco, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, que equipamento que eu estou trabalhando. Então, pessoal, quem são esses trabalhadores, que local que está sendo feita essa atividade. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, você tem que fazer uma análise de tudo que está acontecendo ali, tá certo? Eu estou trabalhando com uma pressão de 1000 bar, Se eu estiver trabalhando com uma pressão de 10 bar, tem uma diferença grande, tá? A condição laboral de 1000 é muito pior, Você pode ser atingido ali, vai ser muito mais grave, Então, a exposição tem que ser muito menor, certo? O local é aberto, é fechado, é espaço confinado, é altura, vai depender. A condição laboral vai depender de como você vai analisar e vai controlar o risco, tá? Também eu tenho que aplicar a metodologia de trabalho, tá certo? O que é essa tal de metodologia de trabalho? Trabalhando em empresas de grande porte, vamos dizer assim, o pessoal acaba até reclamando um pouco, mas existem procedimentos lá dentro, que são que toda atividade que você vai fazer, você tem que fazer uma permissão de trabalho, outra pessoa vem e assina, tem que colocar seu nome lá. Amarra bastante
atividade, né? Por quê? Tem que ser tudo feito de forma correta, né? Tem que ser tudo feito ali, tem que estar escrito, tem que estar bem, né, escrito o que vai ser feito, todo mundo tem que estar sabendo o que está acontecendo, né? Tem que ser comunicado com o pessoal lá da segurança do trabalho, o pessoal lá da enfermaria. Isso é tudo metodologia de trabalho. Tudo isso você faz para controlar risco, tá bom? Treinamentos, é o que a gente está fazendo aqui. Treinamento, pessoal, é controlar risco. Porque o que a gente está falando aqui, né, mais de quase 3 horas aí de treinamento, a gente está falando o quê? A gente está falando do como a gente vai controlar, né? Então a gente já começa a pensar como é meu ambiente de trabalho, como que eu posso melhorar esse ambiente, como eu controlo a exposição do risco, né? O que eu faço, né? Então no treinamento essa oportunidade que a gente tem de também aprender, né, e aplicar e pensar e refletir sobre como eu posso controlar a exposição ao risco, tá? Os materiais, né? Quais materiais? As mangueiras que eu vou usar, a pistola que eu vou usar, né? As travas de segurança que eu estou usando, né? Tudo isso também contribui para reduzir o risco, tá bom? Então, a gente já até falou, se você usa, né, uma pressão lá adequada, você tem que usar o material adequado para aquela pressão, né? Então, isso já elimina ou reduz o risco de acontecer um acidente, tá? Equipamentos de proteção, né? Equipamentos de proteção são aí, né, os EPIs, né, EPCs, né? Então, a máscara, a botina, enfim. E ferramentas, né? No caso aqui aplicável, você usar a ferramenta correta, né? Enfim, para poder fazer a atividade, beleza? Então, você tem que aplicar tudo isso. Você vê que é um programa, não é fácil, não é uma coisa simples de ser feita. Por isso que existem diversos profissionais envolvidos. Não depende só de você chegar e fazer sua própria segurança, né? Antigamente era assim que funcionava. Você chegava lá e ia trabalhar, você era o dono daquela área ali, né? E você tomava as precauções que você achava que era correto ou não, né? E aí dava muito problema, que nem todo mundo sabe o que tem que fazer corretamente. Às vezes ele está achando que está fazendo um negócio bem feito, mas ele está se colocando em risco, né? Então, hoje você tem equipes aí, Tec Segurança, o pessoal da CIPA, a própria gestão, se preocupa muito mais com controle de risco também, né? E aí, todo mundo trabalhando junto, você consegue o melhor resultado, tá bom? Principal, a técnica para analisar o risco é você tem que ter planejamento que você vai fazer, tá? Então, são 6 tópicos aí de planejamento, quando você vai fazer uma atividade, tá? Primeiro, né, isolar o local da atividade. Pessoal, nenhuma atividade pode ser feita em local aberto, sem sinalizar, sem isolar. Principalmente, né, no jateamento, né? Você vai estar ali, pode uma pessoa entrar na linha de tiro ali, né, tomar alguma, né, enfim, levar um jato ali, pode cortar, enfim, né? Então, primeira coisa em planejamento, né, é isolar a área, certo? Tudo que você for fazer, tá? Não importa, mas eu estou num piso aqui superior. Isola o piso de baixo também, não deixa, vai que cai alguma peça, alguma coisa, né, naquele piso ali embaixo. Sempre a área tem que estar isolada. O local que tem trabalho sendo executado tem que ter um isolamento naquela área, tá bom? Segundo, descrever detalhadamente as etapas de uma operação ou atividade. Aqui é no âmbito de fazer uma PT, uma permissão de trabalho, ou fazer uma PS, né? Sempre tem que descrever o que está fazendo ali e detalhar muito bem o risco, a operação, primeiro a operação, o que está sendo feita, o risco daquela operação e a medida de controle, tá bom? Sempre, né, descrever aquilo. Para você fazer, né, uma análise disso, você tem que saber o que você vai fazer primeiro. Então, geralmente, pessoal, quem faz a PT, assim, é alguém lá que tem um treinamento específico, lá em alguma coisa, né? Mas às vezes esse cara não tem o treinamento em hidrojato, em jateamento, né? Por exemplo, trabalhava em usina, eu era solicitante e aprovador lá no nosso caso, é a permissão de trabalho perigoso. O hidrojateamento, ele entrava como trabalho perigoso. Eu, né, sabia como funcionava a operação ali,
mas eu não tenho, né, a técnica ali, às vezes eu tenho uma coisa que o cara do hidrojato, ele conhece o equipamento, ele que vai saber daquilo ali, né? Eu estava ali tomando uma ação mais de controle, né? Quando eu ia escrever, chamava ele, falava, vem cá, como que é aqui, né? Eu ia pedindo explicação para ele, né? Foi assim que eu aprendi, tá? Eu estou dando curso hoje que eu aprendi isso com ele, né? Então assim, não, o risco aqui que tem é a mangueira pode estourar aqui. Então aí a gente usa uma mangueira da pressão correta, usa um nip aqui para poder fazer a conexão das mangueiras, né? Esse nip tem que ser desse material, a gente usa um teflon para poder evitar vazamento. Cada etapa do trabalho que ele ia fazer, a gente ia ver, não, mas isso daqui, se explodir isso daqui, se estourar essa mangueira, não, a gente tem esse daqui, essa trava aqui que mantém ela segurando, né, para evitar que ela chicoteie, né. Então você vai vendo, você vai descrevendo a atividade, você vai conversando ali com o próprio cara que trabalha, né, com o hidrojatista, ele vai te informando, né, no caso aí. Então você, né, que é o profissional, que está na linha de frente ali, que sabe como funciona a atividade, você tem que falar tudo o que vai ocorrer para o cara poder escrever, né? O que ele vai fazer, detalhar o que ele vai fazer. Se você às vezes esquece de falar uma ou outra etapa do trabalho, a pessoa não vai se atentar para um risco, tá? Mas eu sou o operador, eu sei todos os riscos. Não, às vezes o cara que está ali de fora, que ele nunca viu um hidrojato na vida, ele pode falar alguma coisa que você não tenha percebido e pode salvar a sua vida, certo? Dependendo ali do local que você está, às vezes você não tem o conhecimento da área certinho, né? Então, sempre tem que falar. Então, é muito importante você, operador, passar, né, para o pessoal que está fazendo essas análises, tudo que vai ser feito. E aí, debatam, né? A análise de risco ela é muito importante ter debate, muito importante todo mundo ali participar, beleza? Quando eu tenho todas as etapas ali escritas, o que eu vou fazer, tudo certinho, eu tenho que partir para identificar os riscos existentes, certo? Se eu tenho todas as etapas detalhadas, tudo que eu vou fazer, eu já vejo lá, né, qual o risco eu tenho aqui. Não, eu vou ter que mudar de patamar aqui no trabalho com hidrojato. Beleza. Aí você coloca lá, né? Pessoal, quando a gente for trocar de patamar, aciona a trava, certo? Aciona a trava, desliga lá a bomba, certo? Aí faz a passagem, depois que voltar, você liga a bomba de novo, tira a trava para poder trabalhar. E pronto, você já viu, né? Viu um risco, né, de ser acionado o equipamento quando você está trocando de patamar e já fez a análise desse risco e já fez o controle, né? Fez o controle da exposição àquele risco. Olha só, se você não fala que você vai trocar de patamar, às vezes o cara que está fazendo ali não entendeu, né, às vezes, a atividade. E aí ele não coloca aquilo, ele não alerta aquilo. Você pode até saber, mas aí vamos supor que você saia, o horário que você não é você que está ali, é outra pessoa que vai fazer. E ele não está muito atento a isso. Aí ele faz a atividade e ele se machuca, né? Ele vai fazer a atividade e não coloca a trava. Então é importante que todo mundo ali seja na mesma página na hora de fazer a identificação da atividade e dos riscos da atividade, beleza? A quarta etapa ali, né, do planejamento é selecionar os trabalhadores aptos para o trabalho. Como eu disse, a gente tem um treinamento aqui, o treinamento que a gente vai fazer, a gente está tendo aqui o treinamento, vocês são aptos a trabalhar com, né, o jato. Aí eu preciso, vamos supor que eu vou trabalhar com espaço confinado, né, e aí eu preciso de um vigia. O vigia não precisa ser um hidrojatista, né, não precisa ser, né, pode ser um ajudante, né, o pessoal ali que está trabalhando na usina ali mesmo, às vezes, né, não precisa ser. Aí coloca ele para fazer atividade de vigia. Ele está apto a fazer atividade de vigia de espaço confinado. Faz o seguinte, você está aqui, aproveitando que está ajudando aqui, liga lá a bomba lá no caminhão, né? O ajudante. Gente, ele não trabalha com jato, ele não sabe, entendeu? Ele pode ligar lá e fazer alguma coisa errada, né? Não pode. Ele não é apto para fazer atividade de jateamento, nem para operar aquela bomba ali. Ele é só vigia, tá bom? Isso que tem que estar. Então, cada trabalho, cada operação, cada etapa ali é executada por uma pessoa e ela tem que ter aptidão para aquilo.
né? Ela fala, eu vou descansar ali, tem minha hora de descanso, entra você aqui para jatear. É facinho, você viu como você ficou 1 hora vendo eu fazendo, né? Então você já aprendeu, vai lá e faz. Não funciona assim, ele tem que fazer treinamento, ele tem que passar por todo esse treinamento que a gente está fazendo, saber a prática, conhecer o equipamento para poder fazer a atividade, beleza? A 5, né? Definir as medidas de eliminação ou redução de risco. Então, quais medidas que são, né? Engenharia, vamos pensar ali, né? O tipo de mangueira que eu estou utilizando, o tipo de engate que eu estou utilizando, tipo de nipple, né? Como que eu vou fazer? São medidas de engenharia, né? Vamos dizer assim, né? São técnicas, o equipamento, né? Técnicas de trabalho, certo? Então, eu vou trabalhar num sistema, por exemplo, para fazer um jateamento ali de uma superfície. Eu não vou usar o bico que gira, né? Isso não faz sentido, né? Então, você elimina risco, eu vou usar o bico correto ali, né, para poder fazer. Vou fazer o trabalho sempre indo na direção, né, cima e embaixo ali, né, enfim, para poder fazer a limpeza, por exemplo. É uma técnica de trabalho, vocês conhecem, né? Então, vocês vão ter que descrever, né, para eliminar o risco, né, de, enfim, alguém ser atingido ali para aquele jato, tá? E as ferramentas que você vai utilizar também entra na redução de risco. E por último, pessoal, isso é muito importante, tá? Isso daí eu falo em todos os treinamentos que eu dou aqui, são diversos, a gente acaba conhecendo muito, né, em questão de usina. Às vezes a gente vai trabalha com elétrica, trabalha com outras, né, atividades. A gente tem que sempre lembrar que a última etapa na proteção é o EPI e o EPC. Tem que ser tomada todas as medidas antes. Medidas administrativas, procedimentos de trabalho, medidas de engenharia, verificação de material, verificação de ferramenta, tudo tem que ser feito antes. Aí fala, não, reduzir o máximo que eu tenho risco, mas ainda vai ter risco. E aí eu coloco o EPI, o EPC, que é o final. Eu nunca vou colocar o EPI como primeira medida, tá certo? Eu vou colocar, não, a mangueira não está errada, mas tranquilo, porque eu tô com o EPI aqui que me protege. Então funciona assim, entendeu? Você tem que primeiro garantir que a mangueira não vai estourar, né? E se a mangueira estourar por algum acaso, acontecer alguma coisa, uma falha de material, aí eu tô com o EPI, tá bom? Não é o contrário, tá bom? Sempre faça primeiro a seleção do material, medida de engenharia, enfim, um bloqueio, né, de acesso, isolamento da área, enfim, tudo isso tem que ser feito antes para depois ser utilizado o EPI para proteção final, tá bom? Então, assim, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma investigação de acidente, a primeira coisa que vai aparecer lá, né, sempre o cara fala, não estava usando tal EPI. Fala, tá bom, cara, não estava usando EPI, mas antes disso, antes de não usar EPI, teve muitas outras coisas que ele não fez, certo? Às vezes o EPI seria mais para diminuir o impacto, vamos dizer assim, né? O cara estava usando uma luva, em vez de cortar um tanto, cortou outro tanto, né? Se você está usando a luva, ia cortar um pouco menos, dependendo da luva que ele usa ali. Mas isso, enfim, ia acontecer o acidente da mesma forma, né? O que você tem que fazer? As medidas anteriores, de método de trabalho, de medidas de engenharia, como eu falei aqui, de descrever passo a passo a atividade, ver se está bem escrita, a análise de risco está bem escrita, né? Tudo isso está antes de EPI, tá bom? Fica bem claro isso para vocês, isso é muito importante. Vamos lá, análise preliminar de risco, tá? Uma análise preliminar de risco, tá? A gente geralmente faz no âmbito, assim, de uma atividade que seja rotineira, vamos dizer assim. Você faça muitas vezes. Às vezes, atividades especiais, você tem que fazer uma permissão de trabalho especial para aquela atividade. Então, a análise preliminar de risco é uma visão do trabalho a ser executado que permite a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa. Então, você tem que saber cada passo e aí você vê os riscos que tem e controla. Da mesma forma que a gente estava trabalhando até agora, tá? E ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança. Então, pessoal, tudo isso daqui foi o que a gente falou no planejamento, tá? Só vamos aí entrar em alguns outros tópicozinhos ali um pouco mais específicos.
Primeiro, vamos supor, eu faço um trabalho de jateamento, minha empresa ela é específica para jateamento, ela trabalha com jateamento dia, né, dia após dia, ali sempre igual. Tem que ter uma técnica de análise de risco, mesmo sendo lá um ambiente, né, controlado, vou trabalhar lá. Primeira coisa, tem que ter toda a descrição das atividades que eu tenho que fazer, um procedimento operacional, identificar os riscos que tem ali, as medidas de eliminação ou controle desses riscos, quem são as pessoas executantes, quem está apto a executar aquela atividade e quem é o responsável, quem fez o treinamento, quem explicou o que tem que fazer, né? Quem ali, se acontecer algum problema, quem que eu vou chamar, né? Então tem que ter ali, essa é uma análise preliminar de risco. Agora, vamos pensar aqui, eu tenho uma análise preliminar de risco, um ambiente controlado. Agora eu estou indo lá para uma usina fazer um trabalho lá no desentupir um trocador de calor, lá na usina. Eu tenho uma análise preliminar de risco para isso, né? Posso até ter ali, né, esse trocador de calor, eu tenho que entrar lá, espaço confinado, tenho que fazer, enfim, posso ter ali, eu tenho que fazer a PTP, né, no caso lá, a PS, né, que fala sobre espaço confinado, né, PET, né, tem que fazer a PET. É um processo, uma análise ali, mas você não sabe como que é o trocador de calor, só chegando lá para saber. E aí a usina pode ter uma análise preliminar de risco daquela atividade. Como não é uma atividade que vai ser feita todo dia, pode ser que não tenha. Então você vai ter que fazer uma permissão ali especial para poder trabalhar naquele local. Beleza? Fica bem claro, a análise preliminar de risco ela serve para atividades rotineiras, tá? Que não tenha muita diferença da atividade de ser de um dia e ser do outro, tá bom? Isso aí fica bem claro aí, seja feito em oficina, vamos supor assim, tá bom? E tá aí um exemplo, né? Você tem uma PR, né? Você tem lá o processo, né? A área que vai ser feita, a atividade que vai ser feita, né? Então, por exemplo, se for fazer o jateamento, né? O hidrojateamento de um equipamento para limpeza, uma superfície, um trocador ali de superfície, é uma coisa. Para fazer um de tubo, né? É outra, né? Então, aí cada atividade é um pouco diferente. Etapas do trabalho, os riscos e as medidas de controle. Os trabalhadores, quem pode executar aquela atividade, qual que é o cargo dele, né, o registro ali. Beleza. Faz o treinamento, eu tenho a análise preliminar de risco, ela fica ali na parede, ali, né, se eu tiver alguma dúvida, né, para poder consultar a análise preliminar de risco. E pronto, aí você deixa lá, faz o treinamento aí a cada período, a cada 6 meses, a cada 1 ano, a cada 2 meses, dependendo do perigo que você veja ali, né? Do risco que você veja. E aí, beleza, tá feito e todo mundo tem que seguir. Combinou, todo mundo vai trabalhar daquela forma dali em diante, beleza? E temos também, né, o checklist. Né? O checklist, o que é? Bom, eu fiz uma análise preliminar de risco, tem lá que a mangueira tem que ser, não pode ter vazamento. Quando eu faço a APR, né, ela não vai estar com vazamento, né? Mas eu deixo lá 6 meses eu estou trabalhando daquela forma, a mangueira vai desgastar e ela pode ter algum tipo de vazamento, algum problema. Então, pessoal, mesmo que eu tenha a APR, eu tenho que fazer checklist toda vez que eu vou fazer uma atividade. Então, eu vou lá verifico, né? Checklist o que é? É uma lista previamente estabelecida, ou seja, eu tenho lá tópicos, né? Como está a bomba, como está a mangueira, como que está a pistola, como que está o bico, né? Utilizada como ferramenta de controle que permite a verificação da conformidade, né, e monitoramento das condições operacionais, né, de um material, de uma máquina, de uma ferramenta, enfim. E até do EPI, tá? Do EPI, do EPC. Então você tem que verificar se aquilo ali está realmente de acordo, você tem que ver se está conforme ou não. Aí, se você faz um checklist todo dia, você vai ver que, conforme o dia vai passando, um equipamento ou outro vai começar a falhar. Aí você tem que substituir, né? Você começa a perceber que a mangueira já começou a ter, né, uma torção ali, né, conforme o uso vai... Não, você já sabe, ó, essa mangueira aqui daqui 1 semana ela não vai funcionar mais, ela vai estourar. Aí você já manda comprar outra, né, para ficar ali, ficar de reserva. Quando começar a ver que não tem mais como, troca a mangueira, né? Enfim, aí você já vai acompanhando, né? Quando a gente fala de monitoramento das condições, aí você vê, num dia está num jeito, outro dia está de outro, vai piorando, né? Sempre o material vai piorando. E aí você tem condição de
de trocar, né? A bomba, né? Na bomba lá começou, né? Você vê houve um barulhinho ali meio estranho quando você começa a trabalhar. Essa bomba aqui, daqui a pouco ela vai arriar, né? Você tem que ir lá trocar. Então já deixa já uma bomba. Você vê que isso, pessoal, serve até não só para segurança, né? Ele serve também para operacionalizar a empresa, né? A empresa fica sempre funcionando, né? Você vê que a bomba vai ter problema, você tem que ter outra ali no gatilho para poder trocar, né? Então, às vezes você não percebe isso, não faz checklist, chega um dia para trabalhar, não está funcionando a bomba, e aí você fica lá parado, né? O dia inteiro não faz nada, né? Esperando a bomba, outra bomba chegar. Então, o checklist é importante também para questões de produção, tá bom? Então, qual que é o objetivo do checklist, tá? Criar hábito. Então, criar hábito. Ele vai o objetivo é criar o hábito de verificar os itens, né, de segurança antes de iniciar ou finalizar atividades, auxiliando a prevenção de acidentes e também, como falei, questões até de produção. E eu falei ali, deixei bem claro de deixar escrito, né, iniciar ou finalizar atividades. Por que, né, finalizar atividades? Quando eu finalizo, tem que ter um checklist de finalizar também. Por quê? Eu terminei a atividade, coloco a pistola no chão e vou embora. Não, eu tenho que pressurizar as linhas, tenho que desligar a bomba, tenho que colocar as travas de segurança, recolher a mangueira, colocar no local adequado. Por quê? E se alguém vem ali, né, depois que eu fui embora, vai mexer, está pressurizado, acaba... o cara não recolheu lá, foi embora, foi para casa. Ele vai lá, abre e toma um jato, né? E aí, né? Então, o checklist é para início e para fim de atividade também, para liberar uma linha, para liberar um trocador de calor, enfim, alguma coisa que você vai fazer, tem que ter checklist para iniciar e checklist para finalizar a atividade. Estamos combinado? E aí, pessoal, tem muita coisa, né? Tem muita coisa para vocês pensar. Então, assim, não é fácil. Segurança do trabalho, assim, sempre tem alguma coisinha a mais que a gente pode pensar e melhorar, tá bom? Nunca, agora sim, agora ficou perfeito. Não existe isso em segurança de trabalho. Sempre vai melhorar um pouquinho mais, beleza? Estamos combinados aí. Quando eu vou fazer uma liberação para serviço, e aí se tratando não de um serviço rotineiro, se tratando de um serviço especial. Então, eu sou de uma empresa lá, faço jateamento, eu vou sair do meu local de trabalho, da minha oficina, e eu vou para a usina lá em Minas Gerais fazer um trabalho. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que ver como a empresa funciona. Eu não posso chegar lá, estacionar o caminhão e começar a trabalhar, né? Não dá. Eu tenho que ver, né? Geralmente as empresas têm isso como norma, a emissão de PS, que é permissão de entrada de serviço, ou PT, né? Que é a permissão de trabalho, tá bom? Então, para cada serviço, isso que a gente tem como regra, tá, em empresa. Cada serviço, né, você vai ter uma permissão de serviço para ser emitida, tá bom? E aí, você tem que fazer a programação, né? Elaboração da manobra que vai ser programada, procedimento de prevenção, procedimento de emergência, é importante isso. Se no item 34.8.2, ele vai, ou no 1, se eu não me engano, ele fala sobre lá o cartãozinho. Você lembra? Você lembra na aula? Se quiser, vocês voltam lá. Tem um cartãozinho para falar, né, identificando o colaborador que está trabalhando com o jateamento e as informações para procedimento de emergência. Olha aí, ó. Tá aqui, lá na liberação de serviço, quando você vai programar, você tem que fazer o procedimento de emergência. Por exemplo, na usina que eu trabalhava, qual que era o procedimento de emergência? Vamos dar um exemplo aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro. Você chegava lá para trabalhar na usina, você era um desconhecido da usina, né? Você fazia um treinamento lá, né? Mostrava que você tinha os treinamentos que você, né? Espaço confinado, altura, o curso de jateamento, e aí você fazia uma integração para a empresa explicar para você como funciona lá. E o que era explicado, né? Primeiro, para poder trabalhar, você tinha que ter uma PS. Você ia usar um capacete de cor especial, que era para identificar que você era uma pessoa estranha naquele local, mas que você estava autorizado a trabalhar lá, certo? E aí, tinha um procedimento, quando ele chegava, entrava lá, tinha os procedimentos, né? A PS era emitida, tinha um funcionário que escrevia, outro que aprovava, e fazia uma reunião ali, explicava para você como você tinha que agir no seu trabalho, certo?
as medidas de controle da sua atividade, tudo, né? Tudo que você também colocasse como uma requisição sua ali para você executar o seu trabalho. E aí tinha o procedimento de emergência. Qual que era? Se, né, ficava, geralmente um ajudante ali da empresa ficava acompanhando suas atividades ali na usina, né? Aconteceu um acidente. O que esse cara tinha que fazer? Ele colocava no canal 1 do rádio, chamava a brigada, né, os resgatistas da brigada. Teve um acidente aqui, área tal, tal, tal. Todo mundo tinha que saber que existia uma atividade naquele local, trocador de calor 10, né? Mandava no rádio, o pessoal vinha. Vinha como? Eles já estavam treinados, né? Para ir lá na sala da brigada, trazer maca, trazer, enfim, todo o equipamento ali para poder fazer o socorro, né? Geralmente para corte, né? Que era o cara se cortou, né? Já vinha com alguma coisa para poder estancar o sangue, né? O cara vinha com luva, vinha tudo certinho para poder colocar ele ali na maca e numa mesma hora o cara também já, como estava no canal 1, o pessoal lá da emergência, lá os enfermeiros, né, trabalho, o pessoal já estava sabendo, né, os técnicos de segurança também já todo mundo ouvia no rádio. E aí já preparava, já trazia a ambulância para poder levar para o hospital, certo? Então era muito rápido, era assim, a gente fazia treinamentos disso, simulando acidentes, né? E era coisa de 20 minutos, o cara estava dentro do hospital sendo, né, resgatado ali, já estava, né? A gente fazia treinamento, inclusive, combinando com o pessoal do hospital lá da cidade, né? Que é para estar todo mundo preparado, porque uma hora ou outra pode acontecer uma emergência, certo? Então é isso, o procedimento de emergência é esse, tem que estar bem estabelecido e você, quando você entra num local estranho, numa usina, numa fábrica, você tem que saber qual que é o procedimento de emergência. Tocou o sinal lá, tocou uma buzina. E agora, fico lá parado, estou dentro do espaço confinado, eu fico lá dentro esperando o que vai acontecer? Não, você tem que saber. Buzina intermitente, o que eu faço? Eu corro para um local? Para onde que eu corro? Qual que é a saída que eu tenho aqui? Né? Você tem que saber, gente. Daí, quando você entra num local, você tem que saber o que você vai fazer, tá bom? Aprovação da PS. Então, você tem lá um responsável, geralmente um coordenador de área, que vai aprovar essa autorização de serviço, tá? A autorização de serviço, pessoal, como você vai escrever, é muito parecido com uma APR, só que mais específico para cada atividade. Você precisa das etapas do trabalho, dos riscos e das medidas de controle. Assina quem executa, assina quem autoriza, pronto, né? Pode executar a atividade. Conversem entre si, debatam e depois começa a atividade, beleza? Então é isso, pessoal. Finalizou, então, o próximo tópico aqui a gente deixa para a próxima aula, que já foi muito conteúdo, né, de segurança para vocês aqui. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre operacional, né? Falar um pouco sobre ferramentas, sobre alguns dispositivos que a gente trabalha no jateamento, né? Então aguardo vocês nas próximas aulas aí. Então, finalizando então a parte de risco, controle de risco. Espero ter ficado bem aí, né, bem fixo na mente de vocês. Vai ter aí, né, poder fazer umas provinhas, poder ver se ficou mesmo bem fixo, né? E eu aguardo vocês na próxima aula, beleza? Se tiver dúvida, volta, pega a explicação de novo. Não saiam desse tópico com dúvida, tá, pessoal? Esse tópico aqui, ele realmente ele salva vidas mesmo. Assim. Sempre a gente faz questão de colocar ele no treinamento, que isso ajuda muito, colabora ali, tanto com quem está fazendo análise, com quem está trabalhando, com quem conhece a atividade, né? Fazer essa ligação é muito importante. Todo mundo está na mesma página, todo mundo saber o que é risco, o que é controle de risco, o que eu tenho que fazer aqui para poder todo mundo voltar para casa, né, em segurança. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula, aguardo vocês.